Olá, damos início então a mais um vídeo aqui do Uma Questão de Narrativa. Eu sou a Nicole e hoje eu vou falar sobre 3 grandes tipos de narrativa que nós temos enquanto sociedade. Esses dias eu estava acompanhando alguns perfis que falam sobre desenvolvimento regenerativo e foi compartilhado um post, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do texto original, que é traduzido de um livro da Joanna Macy, que é uma ambientalista, e eles compartilham um pouco do que são essas 3 principais narrativas que, enquanto humanidade, a gente está acostumado a compreender as coisas, digamos assim. A primeira delas foi traduzida como narrativa dos negócios convencionais, que seria o business as usual, que é aquele processo de, não, beleza, tá tudo certo, a gente pode continuar consumindo, a gente pode continuar produzindo, porque é isso aí, e vamos em rumo ao crescimento econômico, a esse desenvolvimento urbano e afins, e beleza. Que é uma narrativa, na verdade, antiga, né, que só não percebe quem não quer, que na verdade ela nunca realmente fez sentido, mas talvez ela conseguisse se sustentar de uma maneira razoável até algumas décadas atrás, e agora ela ainda aparece em grandes veículos e na boca de grandes figuras políticas como um grande delírio que, na verdade, pode ser o mesmo grau fantasioso do que qualquer uma dessas narrativas, porque eu acho que a gente tem que entender um pouco do como que fantasia e realidade se misturam nesse processo, né? A gente não tá falando necessariamente de ficção, mas na verdade quando existe uma produção de algo imaginado que sustenta uma sociedade como base de uma realidade, não deixa de ser uma opinião, uma visão de mundo, algo que não é necessariamente científico e muito menos uma determinação da vida na Terra ou algo nesse senso. Então, é algo que ainda é utilizado e uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que tem muitas corporações hoje em dia, por exemplo, que já migraram para, sei lá, deixar de fazer leite animal e produzir leite vegetal. Ou então elas pararam de produzir copinho de plástico e estão fazendo copo de papel ou trabalhando com materiais biodegradáveis. Em muitos sensos isso é um avanço e em alguns casos elas realmente têm uma consciência. Mas, em essência, muitos desses casos, na verdade, a logística por trás continua igual. Então, mesmo que seja um passinho a mais e que a gente agradece, né, porque minimamente o impacto diminui, não muda de fato a logística que está por trás e a longo prazo não vai fazer tanta diferença assim. O que não significa que é melhor a gente consumir o plástico ou os leites tradicionais, mas a essência que está por trás, na verdade, é a mesma e não se sustentaria. Então tem que tomar cuidado com essas coisas do que é falado de porta para fora e o que muda só em função de tendência. A narrativa ainda é a mesma. Existe a narrativa do apocalipse, que a gente também tá vendo muito agora. Na verdade é uma das que eu mais tenho visto agora, que parece uma resposta de beleza, já que o mundo business as usual não funciona mais, então vamos considerar o apocalipse. E é também uma das principais que eu vejo já há uns bons anos, de 6 para mais, em grandes produções e não tão grandes produções de ficção, de audiovisual e afins, principalmente as que atingem a maioria do público ou as que são queridinhas de crítica, as que atingem os círculos de alternativas e tal, que é essa noção de que, na verdade, o mundo tá ruindo, mas não no sentido do mundo corporativo e no senso de que a gente tá mudando a logística das coisas e fazendo uma transição. O que as pessoas estão falando é basicamente que não tem mais mundo, que tudo está sendo destruído e que então vambora, né? A gente precisa se armar também, ou é tudo na base da violência, ou a gente vai ter que dar um jeito de sobrevivência aqui. E a pouca sobrevivência que sobrar vai ser no mundo merda e todo detonado, porque na verdade os recursos vão ter ido embora e a gente vai ter que dar um jeito de sobreviver em condições tenebrosas. Essa narrativa é bem perigosa também, porque
ela deixa as pessoas tensas e sim, eu entendo essa logística até que Greta Thunberg nos traz e tudo mais, mas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com deixar essa sintonia de medo e tensão o tempo inteiro, porque em geral, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a tendência, não só pra mim, mas pra muita gente, é que quando você tá o tempo inteiro sob tensão, você não é mais produtivo e mais pautado à ação. Tem gente que se deprime, assim, e acaba não querendo fazer nada. Eu conheço pessoas que, quando ficaram sabendo, por exemplo, de casos de devastação, de exploração aos animais e afins, ao invés delas começarem a trabalhar para iniciativas melhores e se animarem com as alternativas, elas meio que pararam de sair de casa, assim, no desespero. E aí eu acho que isso complica um pouco as coisas, porque ao invés de a gente estar do lado de soluções e ver o que de positivo dá pra fazer, fica focando no negativo. E existe um processo também, independente de se você acredita em espiritualidade ou não, de como você veja as coisas, que a energia acompanha a atenção. Então, mesmo que seja só uma produção mental, tudo aquilo para o qual o seu foco está mais voltado é o que vai crescer. Seja no seu ambiente e no que você vai produzir, no que você vai levar para as outras pessoas, enfim. Então, a sua realidade acaba ficando pautada por aquilo que você olha. Então, se a gente só fica vendo notícias, reflexões, ficções, séries, em milhões de coisas que falem dessa narrativa apocalíptica, todo o olhar da nossa vida vai ser esse e a gente vai acabar se sintonizando só com esse tipo de coisa. Então, ele pode ajudar a trazer uma consciência em alguns momentos, ele pode ser relevante para algumas situações, mas tem que tomar cuidado com o excesso disso daí. E não sinto informar, a nossa sociedade tá mergulhada, assim, tá completamente alagada desse tipo de processo. Infelizmente ainda não foi o suficiente para apagar o primeiro da narrativa dos negócios, mas eu acho que ele tá numa sintonia muito próxima, assim. Em um você tem uma alienação completa e no outro você tá tentando combater isso com uma violência muito pesada. Então, às vezes o que acontece é que a gente acaba dando força para aquilo que a gente queria que não acontecesse mais. Então, ao invés da gente, por exemplo, quando você fala combate à desigualdade, você tá fortalecendo a lógica de desigualdade. Da mesma forma que se a gente foca demais, por exemplo, no que tá acontecendo de errado, ao invés da solução, você tá dando mais e mais poder para aquilo que não tá funcionando. E os meios de comunicação, em geral, eles funcionam a partir desse olhar sensacionalista, e muitas das produções comerciais, sejam elas em revistas, em quadrinhos, no cinema e afins, elas também se sustentam dessa forma. Mas a gente tem que tomar cuidado, principalmente os produtores alternativos e que não estão vinculados com essas grandes indústrias de venda, de passar mensagens que sejam só desse lado alarmista e não tragam propostas de solução, e de solução que não seja plenamente baseada numa violência extrema. Porque sim, é possível, e, gente, sinceramente, não tem como a gente sustentar um mundo em que todo mundo andasse a partir de uma violência. Algumas narrativas que eu vi, mesmo com logística das pessoas terem que se proteger e de um mundo acabar, em algum momento a busca daquilo ali era em criar comunidade, em voltar a plantar, em fazer alguma outra coisa. Se for só no lado horrível, energeticamente, assim, emocionalmente, o negócio fica pesado e a gente também nunca vai pra parte da solução. Por outro lado, existe uma narrativa que quase ninguém conhece, que eles chamaram aqui de a narrativa da grande virada, que é um termo que as pessoas que são ligadas ao Dragon Dreaming, ao Zen regenerativo, a processos Gaia, vão reconhecer sem nenhuma dificuldade. Eu identifico isso um pouco como a dinâmica da transição planetária, que algumas outras pessoas conhecem também, apesar de ter um outro olhar. E ela pensa numa sociedade de transição que não está buscando um crescimento industrial e que ela entende a regeneração como algo possível e que já acontece, na verdade, e também que a gente trabalha numa lógica de interdependência e que é assim que a gente vai sobreviver, mas acho que mais do que isso, nós teríamos outras chances de sobrevivência, talvez não coletiva, talvez não a longo prazo, mas sim, teria. Mas acontece que ninguém vai querer construir um mundo em que a gente tenha que sair pelas ruas com máscara de oxigênio e arma pra ver se a gente vai levar alguma comida de volta pra casa, entendeu?
E eu acho que compreender que, na verdade, as dinâmicas estão interligadas e que o nosso mundo é sistêmico, né? Que a gente está falando de algo no qual os sistemas estão integrados uns aos outros. Que não existe uma coisa que é a economia, uma coisa que é a ecologia, uma coisa que é a educação. Na verdade, as coisas conversam. E tudo isso faz parte de um sistema humano, assim como o planeta Terra conversa, e é um sistema vivo, né? Não é só um lugar que nos hospeda e a gente fica usufruindo das coisas que a Terra fornece, usando como bem entende, e não lembrando da lógica de que nada se cria, tudo se transforma, então as coisas continuam aí. Mas é uma perspectiva interessante, porque ela nos traz consciência do nosso papel enquanto co-criadores. Ela nos lembra da nossa conexão, né, enquanto criação de comunidade e parte da natureza. E ela nos alerta para esse fato de, enquanto co-criadores, a gente conseguir produzir coisas que sejam interessantes para o planeta Terra. Eu vejo poucas narrativas ficcionais que trabalhem nesse senso. Eu acho que algumas pessoas têm pinceladas disso e tem lugares em que isso está sutil. Eu tendo a olhar, buscando para isso. Então, acho que tem alguns livros dessa instante, como Octavia, como A Ilusão do Tempo, algumas séries como talvez The Good Place, Steven Universe e afins, nos tragam um pouquinho desse olhar. E eu vou buscar trazer referências demais que busquem por esse aspecto, porque eu acho que a gente já tem muita referência do segundo, que é o alarmista. Acho que a gente tem muita referência do primeiro, mas do terceiro, em termos de documentário e conteúdo, tem muita coisa. Existem mostras inteiras como a Ecofalante, que você vai encontrar uma programação bem ampla. Certamente, assim, em 3, 4 vezes que eu fui nessa mostra, cada um dos anos eu vi pelo menos uns 2 docs que tinham essa perspectiva de grande virada, e eu posso deixar os nomes de alguns deles aqui. Um deles, que eu não esqueço o nome, e que eu gostei muito, é o Rebels with a Cause, né, que seria Rebeldes com Causa, que é um doc mostrando uma geração de pessoas já na terceira idade que décadas atrás ajudou a criar parques nacionais e áreas preservadas, principalmente acho que na região da Califórnia, porque eles impediram a criação de certos prédios e mega complexos comerciais que estavam para ser realizados ali. E é uma iniciativa que ficou muito legal, assim, a maneira como eles entrevistaram, construíram e tal, dando uma boa perspectiva da ideia de que aquele espaço tinha que ser para uso comum da população e se manter preservado. Então, eu sinto que a gente pode ter mais inspiração desses lugares e principalmente vendo iniciativas que já deram certo. Existem várias, mas elas ainda são pequenas em proporção às outras coisas que a gente vê por aí. É isso, vamos seguir fortalecendo, discutindo sobre esses processos. Eu quero transpor mais dessas narrativas para o que é encontrado de arte nesses 3 exemplos, mas eu não sei se eu vou voltar e colocar um vídeo no canal sobre isso, ou se eu vou fazer uma postagem em blog onde eu consiga deixar os exemplos todos linkados, com imagem e tudo mais. De toda forma, eu vou deixando links e o que for necessário para que vocês possam acompanhar. Valeu pela companhia. Se quiser deixar algum comentário, questão e afins, espaço está aberto. Os likes são sempre bem-vindos. E se você ainda não acompanha aqui, aproveita para fazer isso agora. Valeu e até a próxima.